Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Após o deserto e a passagem do Rio Jordão, vem o trabalho e as guerras para o povo de Israel, uma fase de maturidade. O povo de Israel no Egito era como o povo do Egito. Serviam aos mesmos deuses do Egito, isso Deus reclama quando fala do seu povo. Deus deixou o povo no Egito para eles se multiplicarem e então resolveu trabalhar com eles. Para começar aquela sessão de manifestações portentosas de Deus, fazendo coisas tremendas, as 10 pragas do Egito, manifestando o poder para que o Egito se quebrantasse diante de Deus, principalmente o faraó, mas que também o povo de Israel viesse a conhecer o Senhor, porque eles não conheciam o Senhor. Depois daquela manifestação tremenda de poder de Deus e, por fim, a passagem pelo Mar Vermelho, uma profundidade significativa, não foi rasinho não, hoje já se sabe onde foi que o povo de Israel passou o Mar Vermelho. Depois daquela manifestação poderosa, vem o Monte Sinai, Deus se revela ao seu povo e, a pedido deles, dá uma lei. Aquela lei foi sendo trabalhada durante o deserto, enquanto Deus, de vez em quando, fazia abrir a rocha e sair água para o povo beber e mandava todos os dias o maná para o povo se alimentar. Deus cuidou do povo durante os 40 anos de deserto. A roupa não envelheceu, ninguém ficou doente, o calçado não gastou e o sol foi contido com a nuvem que cobria o povo. Eles não sentiam o calor do deserto durante o dia e à noite a nuvem virava uma coluna de fogo. Eles não sentiam o frio do deserto durante a noite. Aqueles milagres acompanharam o povo durante toda a peregrinação pelo deserto. Por fim, eles chegaram ao destino, passaram o Rio Jordão e chegou a época de maturidade. Eles tinham que assumir por eles mesmos aquilo que Deus tinha mandado eles fazerem. Se instalarem na terra, produzirem, trabalharem a terra, cuidarem da terra, se alimentarem da terra, servirem a Deus, dominarem aquela terra. Tudo isso era um trabalho para eles fazerem, que Deus já tinha ordenado, mas que eles não tinham feito ainda porque estavam na fase de crianças, super protegidos por Deus. Eu vou repetir, durante o deserto, todos os dias caía o maná, água, quando faltava Deus fazia uma rocha se abrir e a água sair. O sol não batia na cabeça deles porque tinha uma nuvem em cima. Durante a noite eles não sentiam o frio porque a nuvem virava fogo. Ninguém ficou doente, a roupa não gastou, o calçado nos pés não gastou. Eles viram Deus protegendo em tudo. Quando algum povo inimigo vinha, Deus dava vitórias sobre aquele povo inimigo. E assim foi durante os 40 anos no deserto. Mas um dia aquilo teve que acabar, 40 anos, porque a primeira geração tinha que morrer no deserto e dar lugar aos filhos que iam crescer, a nova geração. Mas aquilo acabou. E eu quero falar agora em Josué, no capítulo 5, quando aquilo acabou. Eles entraram na terra prometida, passaram milagrosamente o Rio Jordão, cujas águas se abriram para o povo de Israel passar. Quando chegou do outro lado, eles tiveram que dar culto a Deus. E Deus disse: agora estejam na minha presença. E estejam na minha presença
e vocês se circuncidem. Bom, a circuncisão era o sinal da aliança daquele povo com Deus. Circuncisão nos homens era o sinal de uma aliança com Deus. E assim foi circuncidada toda a nação. E eles ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Isso está em Josué 5, onde eu estou lendo. E o Senhor então falou a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito. Por quê? Porque eles fizeram aliança com Deus e teriam que esquecer por completo toda a vida do Egito. Os pecados do Egito, a idolatria do Egito, a carnalidade do Egito e o jeito de viver do Egito. Agora era vida nova. E eles então celebraram a Páscoa. Acamparam-se ali em Gilgal, celebraram a Páscoa e foi uma festa muito bonita, porque eles começaram a tomar posse da fartura daquela terra, a terra de Canaã, e então fizeram a festa da Páscoa e dos pães asmos, 7 dias a seguir, com muita alegria. Mas logo depois, o texto do versículo 12 diz: no dia seguinte, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Nunca mais, e hoje nem se sabe o que é o maná. Hoje nós acreditamos, mas não há a mínima ideia do que é o maná, do que foi o maná que alimentou aquela multidão de cerca de 3 milhões de habitantes a cada dia. Não se sabe hoje o que é o maná. Nunca mais ele aconteceu. Mas o Deus que mandou o maná continua alimentando cada um daqueles que o buscam com o pão de cada dia. E aconteceu que lá na terra de Canaã, quando o maná acabou, eles comeram das novidades da terra de Canaã. Alguns que já estavam enjoados, enfastiados do maná, até gostaram, mas havia uma grande diferença. O maná caía de graça de Deus, só tinham que ter o trabalho de colher. Agora eles tinham que plantar, agora eles tinham que trabalhar, agora eles tinham que produzir a comida que eles comeriam. Essa fase é importante. Quando a pessoa é criança, a pessoa vive de papai e mamãe, que tem obrigação de alimentar. Quando a pessoa é criança espiritualmente, ele se refugia numa igreja, tem líder, irmãos mais experientes que cuidam, mas com o tempo a pessoa tem que crescer espiritualmente, o Senhor empurra para várias tarefas, uma delas é a subsistência. A pessoa precisa se alimentar, um adulto precisa trabalhar e espiritualmente precisa se alimentar da palavra de Deus. Não vai ficar a vida inteira dependente de papai e mamãe, do leitinho, do mamá, não vai ficar dependente de pregaçãozinha, água com açúcar da igreja. Meus irmãos, Deus é bom, creiam em Deus, como Deus é bom. Água com açúcar, agora, na fase adulta, tem que ter um alimento mais sólido. Meu irmão, o que você está fazendo para o Senhor? Você está evangelizando, que é a ordem que o Senhor deu? Meu irmão, como é que está a sua vida essa semana? Você está discipulando alguém? Está se alimentando? Está adorando o Senhor? Está buscando a Deus? Está cuidando de alguém? Meu irmão, a fase de criança já era para ter passado. O apóstolo Paulo diz lá para os cristãos em Corinto: olha, eu dei a você beber leitinho, agora vocês querem continuar tomando leitinho? Não, agora a coisa mudou, eu quero dar um alimento melhor para vocês e cobrar de vocês algum trabalho.
A partir daí, então, desse momento da entrada na Terra Prometida, com a circuncisão, renovação da aliança, celebração da Páscoa, o maná cessou, eles teriam que, a partir daí, plantar e colher. Teriam que ter o trabalho de plantar para colher. E logo a seguir, a primeira guerra para valer. As outras foram dadas de graça da parte de Deus, mas agora eles teriam que lutar. A cidade de Jericó, a primeira cidade que eles deveriam tomar na Terra Prometida. E vem toda aquela história muito interessante da conquista da cidade de Jericó. Mas eles teriam que conquistar. Jericó foi o início. Depois veio Ai, depois veio outra, e outra, e outra, e outras, e outras, e outras. Muitas guerras contra muitos adversários para poder tomar posse da terra que Deus tinha dado. A posse estava com povos que não eram para estar ali. E eles teriam que eliminar aqueles povos, mas para tomar posse da sua terra. Tomar posse da sua terra para quê? Para poder trabalhar na sua terra. Para poderem criar filhos, gerar filhos e filhas ali naquela terra. Eles teriam que ter posse daquela terra. Tudo isso aconteceu. E para nós há um valor simbólico que é a maturidade espiritual. Deus quer que estejamos trabalhando para alimentar espiritualmente os cristãos, com leitura da Bíblia, obediência à palavra de Deus, obediência aos líderes, comunhão no corpo, evangelização e intercessão pela cidade, pela nação. Tudo isso é trabalho que os cristãos têm que fazer. Você está engajada, minha irmã, em um trabalho sério de Deus, ou você só assiste reunião de vez em quando? Você, meu irmão, você está engajado, compromissado em comunhão, servindo a Deus, compromissado a trabalhar espiritualmente, ou também só assiste reunião de vez em quando? Há muitos crentes que estão pensando que assistir reunião vai garantir salvação. Eles estão pensando que ter contato com outros crentes, isso é ter comunhão. E não é. Você vê, irmãos, de vez em quando, isso não é ter comunhão, não. Tem que trabalhar. Conhecendo a vida dos irmãos, amando, ajudando, orando, libertando, tomando confissão de pecados, vivendo em comunhão. Isto é o trabalho de todo cristão. E há alguns trabalhos também que Deus vai cobrar de nós. A intercessão. O povo de Deus é para ser sacerdote para a nação, para a sua cidade, para o seu bairro. É para nós estarmos incessantemente orando pelo ambiente onde nós estamos. O povo de Deus é para estar constantemente evangelizando todos que estão à sua volta e não acomodados só assistindo reunião de igreja. É para estarmos evangelizando, é para estarmos adorando a Deus e é para estarmos intercedendo pelos que estão à nossa volta. Isso é trabalho. A fase de criança já era para ter passado, mas infelizmente, como diz lá em Hebreus, o final do capítulo 5, pelo tempo decorrido, muitos crentes já tinham que ser obreiros, líderes, maduros, e ainda estão como que crianças precisando do leitinho aguado, e isso é mal. Uma criança pequena tomar leitinho aguado, tudo bem, está na idade. Agora, um adulto marmanjo ficar tomando leitinho aguado, tem coisa errada. Não é isso que Deus quer, não. Meu irmão, acorde, Deus vai cobrar de você. Pelo tempo decorrido, você já devia ter produzido muito fruto. Comece a trabalhar, porque Deus vai cobrar de você trabalho. O maná vai cessar. A superproteção de Deus vai cessar. Você vai ser exposto aí aos inimigos, aos demônios, aos ataques. Você, minha irmã, vai ser exposta aos ataques. A fase de superproteção acabou. Era quando era criança
que tinha alguém que cuidava de você. Agora você tem que se virar. E outra coisa, quando você for para algum outro lugar, você tem que levar o evangelho e começar a fazer discípulos ali, naquele outro lugar para onde você for. Essa fase de maturidade tem que chegar. Deus espera que os cristãos cheguem a essa fase de não dar mais trabalho e poderem ainda trabalhar para estender o reino de Deus. Agora, as igrejas estão cheias de criança querendo só mamar, a situação está ficando difícil, porque Deus vai expor o seu povo aos ataques dos inimigos e vai ficar difícil a situação. Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã.